Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso curso Regras de Ouro para escrever um artigo científico. Esta é a aula número 5 e nela nós vamos falar como escrever o resumo, o abstract do seu artigo. Vamos lá? O resumo frequentemente é tudo o que é lido no artigo, principalmente quando indexado a um banco de dados, ao PubMed, por exemplo. Quando você já sabe o artigo que você vai ler, você já buscou, já é referendado e você quer ler aquele artigo, ele vai dar uma olhada no resumo e vai ler o artigo, né? Mas na maioria das vezes, quando a pessoa está no PubMed, ele é fisgado, o leitor está no PubMed, ele é fisgado pelo título, ele bota o olho grande no resumo. Então, se este resumo é bem feito, é estruturado, ele segue adiante e lê o artigo. A mesma coisa acontece com o revisor. Nós já conversamos que o revisor usualmente é uma pessoa muito ocupada, cheio de tarefas para fazer, um monte de artigos para revisar, e ele deve ser fisgado pelo título e pelo resumo. Quando ele sente que aquele resumo é bem feito, que ele conta a história do artigo, ele vai adiante e lê o seu artigo com grandes chances de aprovar para a publicação. Então, o artigo ele deve fazer sentido, quer esteja sozinho ou junto ao corpo do artigo científico. É isso que deve conter no resumo. Ele reflete a história principal do artigo científico. O autor deve chamar a atenção para os fatos. No resumo, ele deve chamar a atenção para os fatos, mas deve evitar explicações complementares. Não é ali que devem ser feitas as explicações. Mais tarde, lá adiante no artigo, você pode até fazer, principalmente na discussão, mas não aqui no resumo do artigo. Como regra geral, o resumo deve conter palavras simples e sentenças pequenas. O resumo deve ser curto, mas ele não deve ser simplório. Ele deve ser curto, mas passar a ideia geral do artigo. E como é que o resumo passa a ideia geral do seu artigo? Ele vai dizer qual o objetivo da pesquisa, ele vai dizer o que foi feito, ele vai falar o que foi encontrado e quais as principais conclusões. É isso que deve conter o resumo. Alguns periódicos requerem que o resumo seja estruturado. Como é um resumo estruturado? Ele exige uma fundamentação, que é que já está conhecido na literatura sobre esse assunto. Ele exige a secção material e métodos, no resumo, os resultados e as conclusões. Algumas dicas importantes. Na fundamentação, você faz uma pequena introdução, uma pequena revisão de literatura sobre o que já se sabe sobre o assunto. E ainda na fundamentação, você diz qual o objetivo do seu trabalho. Lembre-se, o verbo aqui na fundamentação do resumo, ele deve estar no tempo presente. Na seção material e métodos do resumo, você vai dizer o que foi feito, em poucas palavras, e como foi feito. Neste caso, em ambos os casos aqui, o verbo deve estar no tempo passado, tanto quando for relatar o que foi feito, como foi feito. Na seção resultados, você vai relatar o que foi encontrado, são os resultados do seu trabalho. E aqui o verbo também deve estar no tempo passado. Nas conclusões, você vai dizer quais as principais conclusões, a principal conclusão ou as principais conclusões. Fundamentalmente, você vai responder à pergunta que estava lá em cima na fundamentação. Qual o objetivo do seu trabalho? E aqui você responde na sua conclusão. E nesta conclusão, o verbo deve estar no tempo presente. Vamos ver alguns exemplos aqui agora. Por exemplo, em relação à fundamentação. Esse artigo nós publicamos recentemente no Journal of American College of Cardiology. Fui um dos coautores. O título já foi muito bem colocado. Pressão sanguínea cumulativa na idade adulta, no adulto jovem e disfunção cardíaca na meia-idade. Faz parte do estudo CARDIA, um estudo muito importante nos Estados Unidos.
Reparem que a fundamentação nessa revista, ele solicita que se divida em 2 tópicos. O background, que é o que já se sabe sobre o assunto, e os objetivos. Cada revista tem as suas normas, e nessa daqui as normas eram assim, eram divididas. Fundamentação e objetivos. Repare que fomos sucintos, fomos objetivos. O que é que já se sabe sobre esse assunto? Se sabe que a exposição cumulativa à pressão sanguínea pode influenciar adversamente a função miocárdica, predispondo indivíduos a terem insuficiência cardíaca em fases mais tardias na vida. É isso que se sabia sobre o assunto. Qual foi o objetivo desse trabalho? Esse trabalho teve como objetivo investigar como a exposição cumulativa a pressões arteriais influencia a função do ventrículo esquerdo durante a fase de idade adulta, adulto jovem, até adultos na meia-idade. Esse foi o objetivo do trabalho. Então, a parte de fundamentação foi assim que foi feito e foi aprovado pelo revisor. Material e métodos. Mais uma vez, o que foi feito, como foi feito e o verbo no tempo passado. Ainda nesse artigo, tomando como exemplo, nós descrevemos em poucas palavras, com o verbo no passado, o que foi feito e como foi feito de forma clara, sentenças curtas, sucintas e objetivas. Ok? Em relação aos resultados, o que foi encontrado? Mais uma vez nesse artigo, aqui está o que foi colocado, vocês podem ler isso com mais calma, mostrando também com o verbo no tempo passado os principais resultados. E finalizamos com as conclusões. Quais as principais conclusões? Aqui nós respondemos, ainda com esse exemplo, nós respondemos o que tinha lá nos objetivos. Então, finalizamos dizendo que a exposição cumulativa à pressão sanguínea durante o período de 25 anos, da fase de adulto jovem até a meia-idade, está associada com disfunção sistólica e diastólica incipiente na meia-idade. Ponto. Esse foi o resumo bem feito, estruturado, com sentenças curtas, conciso e objetivo. Então, repetindo, o resumo ele deve ser curto, mas passar a ideia geral, como este resumo passou. Falamos qual foi o objetivo, o que foi feito, o que foi encontrado e quais as principais conclusões. Relembrem a regra geral para o resumo. Ele deve conter palavras simples e sentenças pequenas. Vocês vão aumentar em muito, a chance de ter o seu artigo revisado. Você vai conseguir fisgar o revisor se você agir desta maneira, aumentando a chance de publicação do seu artigo. Ok, na próxima aula nós vamos falar como escrever a seção introdução do seu artigo. Nos veremos em breve. Grande abraço e até lá.